Bom, pessoal, olha eu aqui, trouxe visita pra vocês. Fala um pouco mais alto, amor. Um pouco mais alto, amor? Oi, gente. Pessoal, é o seguinte, tô aqui no pátio do colégio, então vocês não liguem do barulho. Tô gravando com o próprio áudio da câmera mesmo, então... Porque hoje foi o dia que nós saímos, fomos dar umas voltas, tirei foto pra postar pra vocês aqui lá no nosso Instagram. Então agora eu quero passar a mensagem pra vocês desse Nascido Extra. Ele tá se aproveitando de mim porque eu tô de férias, então ele tá fazendo andar bastante hoje. Oh, que dó, né? Tá chovendo, gente, tá frio. Só que primeiro nós fomos arrumar celular do Bambino, depois nós fomos ver se tinha exposição de Stephen King. Não sou eu que queria trazer o celular do Bambino, não sou eu que queria ver mostra do Stephen King. Aqui é pra discutir relação, esse canal é pra discutir relação, esse canal não tô entendendo. O importante é o seguinte, eu amo ela, eu faço o que ela quiser, quem manda em casa é ela. Né? Ela é a dona da pensão. Bom, como esse vídeo vai estar um pouquinho longo, porque nós temos alguns versículos para ler, então vamos deixar a DR, a gente se estapeia depois. Sem mais delongas. É, porque todo casal tem suas discussões, suas diferenças, tá bem? Então vamos lá, vamos ler. Hoje nós estamos em Números, capítulo 5, versos 13 a 22. Vamos ler comigo. De maneira que algum homem se tenha deitado com ela, que está falando a prova da mulher suspeita de adultério, tá? Então a gente começa no versículo 13. Vamos ler do 11, vai, para entender. Disse mais o Senhor a Moisés: fala aos filhos de Israel e dize: se a mulher de alguém se desviar e lhe for infiel, de maneira que algum homem se tenha deitado com ela e for oculto aos olhos de seu marido, e ela tiver ocultado, havendo-se ela contaminado, e contra ela não houver testemunha, e não for surpreendida em flagrante, e o espírito de ciúmes vier sobre ele, e de sua mulher tiver ciúmes, por ela se haver contaminado, ou o tiver, não se havendo ela contaminado, então esse homem trará a sua mulher perante o sacerdote, e juntamente trará a sua oferta por ela, 1/10 de efa de farinha de cevada, sobre a qual não deitará azeite, nem sobre ela porá incenso, porquanto é oferta de manjares de ciúmes, oferta comemorativa, que traz a iniquidade à memória. O sacerdote a fará chegar e a colocará perante o Senhor. O sacerdote tomará água santa, um vaso de barro, também tomará do pó que houver no chão do tabernáculo e o deitará na água. Apresentará a mulher perante o Senhor e soltará a cabeleira dela, e lhe porá nas mãos a oferta memorativa de manjares, que é a oferta de manjares dos ciúmes. A água amarga, que traz consigo maldição, estará na mão do sacerdote. A conjurará e dirá: se ninguém contigo se deitou, e se não te desviaste para a imundícia, estando sob o domínio do teu marido, essas águas amargas amaldiçoantes, serás livre. Mas se te desviaste quando sob domínio do teu marido, e te contaminaste, e algum homem que não é o seu marido se deitou contigo, então o sacerdote fará com que a mulher tome o juramento de maldição e lhe dirá: o Senhor te porá por maldição e por praga no meio do teu corpo, fazendo-te o Senhor descair a coxa e inchar o ventre, e esta água amaldiçoante penetre nas tuas entranhas, para te fazer inchar o ventre e te fazer descair a coxa. Então a mulher dirá: amém, amém. Bom, aqui é uma instrução, fala o seguinte: se o marido desconfiar que a mulher pôs um enfeite nele, o que vai acontecer? Não tem testemunha, ele não tem como provar, vai levar a mulher para o sacerdote vai pegar uma oferta de manjares e vai pegar pó da terra do chão do tabernáculo. Não se esqueça que naquela época eles estavam no chão batido, né? Eles andavam em chão batido, e vai misturar com a água aquele pó do chão. Vai pegar pó do chão e vai misturar na água. Isso que é a água amarga? É, que daí a água amarga aqui pode-se dizer água suja. Então ele vai fazer a mulher beber água suja do chão? É. E o que é isso aqui? Penetre nas tuas entranhas para te fazer inchar o ventre, se você e te fazer decair a coxa. É o quê? Vomitar? Não, ela vai ficar doente por causa da água amarga. Em outras palavras, se você tá certinha e você não fez nada de errado, Deus vai te livrar da doença que essa água vai te trazer. Agora, se tu aprontou, tu vai se lascar e vai ficar doente. Pera. Trocando em miúdo. Sério isso? É, agora calma, vamos ver o estudo que a gente tem
vem aqui, tá? Olha o problema. O problema não é esse de dar água ruim. Tô passada, gente. Bom, continua. Continua, graças a Deus que, né, a gente Pessoal, não tem lei, nessa isso época. daqui era o código da época de Israel. Já expliquei para vocês a questão da lei. Existe a lei moral, é a lei que vale pra gente. Isso daqui é lei civil, tá bom? Porque o adultério era considerado um crime. Então não vamos... então você tá pensando que tua mulher tá aprontando com o seu, você tá pensando que teu marido tá aprontando com você, não vai me dar água com sujeira pra ele. Mas isso aí poderia trazer uma contaminação muito grande física pro corpo. Exatamente. Físico, né? E a mulher poderia correr o risco muito grande de morrer por uma infecção. Exatamente. Só que é o seguinte, não se esqueça que tem um aspecto aqui que os homens esquecem, que é o aspecto que... É o aspecto de Deus. Realmente Deus, ele tendo misericórdia da mulher, não iria curá-la, vamos dizer assim, tá? Então vamos ver o problema. Paulo condena as fábulas profanas de velhas caducas, em 1 Timóteo 4,7. Mas aqui Moisés ordena a prática de uma superstição que não tem base científica alguma. A esposa acusada seria considerada culpada caso seu estômago inchasse depois de beber uma água amarga, uma água suja. Mas tanto a mulher inocente como a culpada tomavam da mesma água suja. E assim não havia uma base química ou biológica para que uma inchasse e a outra não. Como é que fica a conversa? O texto não diz que a diferença na condição de culpa da mulher tinha uma causa química ou biológica. Começa por aí. De fato, ele mostra que a causa era espiritual e psicológica. A culpa não constitui uma causa física. A razão por que o ventre de uma mulher culpada incharia poderia ser facilmente explicada pelo que cientificamente se sabe sobre condições psicossomáticas, a mente agindo sobre o corpo. Muitas mulheres já passaram por uma falsa gravidez quando seu estômago e seus seios se desenvolvem sem elas estarem grávidas. Há quem já tenha até passado por cegueira por causas psicológicas, experiências com placebos, que são pílulas contendo apenas açúcar, sem nenhum medicamento. Tem mostrado que muitas pessoas com doenças terminais obtêm com eles o mesmo alívio que é dado com a morfina, por exemplo. Assim, é o fato científico que a mente pode ter um grande efeito sobre os processos do corpo humano. Bem dado que o texto diz que a mulher era posta em um juramento perante Deus com a ameaça de uma maldição, verso 21. Então, a mulher iria fazer isso, mas ela faria um juramento perante Deus. E nós não podemos esquecer o quê? A lei, ela não servia para salvar. A lei servia para mostrar o quê? Como o homem era pecador. Então, não tinha ninguém que iria seguir a lei à risca. A salvação vem pela fé em Cristo Jesus, pelo pagamento que Cristo fez dos nossos pecados. Isso que a gente tem que entender. A lei, ela era aia, ela estava lá para mostrar o quanto o homem era pecador, o quanto o homem precisava de Deus. Então nós temos essa questão que a gente precisa levar em conta. Então nesse caso aqui, a lei, o que acontece? Ela fazia um juramento a Deus, tá? Ela fazia um juramento a Deus dizendo que ela não havia errado, e aí ela tomava a água. Ou seja, tem esse ponto aí, a gente tem a questão de Deus na jogada, que é muito esquecida. Hoje nós temos um método de estudo das escrituras que tiram Deus da jogada. Ela é inocente, Deus viria com misericórdia sobre ela. Mas vamos continuar o estudo. Caso fosse realmente culpada, a água amarga poderia funcionar mais ou menos como um detector psicossomático de mentiras. A mulher que acreditava que seria amaldiçoada e que sabia ter culpa, assim seria afetada. Mas aquelas que sabiam que eram inocentes não eram afetadas. Além disso, o texto não diz que alguma pessoa tenha de fato tomado aquela água e ficado com o estômago inchado. Ela simplesmente diz que se, verso 28, a mulher tivesse em tal situação, então isso resultará. Sem dúvida, apenas a crença de que tal coisa pudesse acontecer e de que isso demonstraria sua culpa certamente convenceria a mulher culpada a nem mesmo querer sujeitar-se a esse processo. O que ele está dizendo aqui? Aqui diz o que a lei mandava fazer, que a mulher tinha que tomar a água com sujeira, a água amarga. Então é o seguinte, eu vou ter que jurar a Deus. Entenda que você está numa sociedade onde ali eles eram governados pelo próprio Deus em pessoa. Então quer dizer que a mulher
Eles viam que não é como hoje que nós temos a fé que o Espírito Santo nos dá, que nós cremos em Deus, que nós acreditamos na revelação geral. Não, eles tinham uma coluna de fogo e uma coluna de fumaça ali na frente deles para mostrar que Deus existia. Então é o seguinte, a mulher já olhava e falava, não, peraí, nós temos um Deus que existe. Se eu aprontar e for descoberta, eu vou ter que jurar perante o sacerdote, perante Deus, esse mesmo dessa colunona de fogo aí que tá na minha frente, entendeu? E falar que eu não aprontei, entendeu? Então elas tinham medo de ter que mentir a Deus. Sim, mas aí quando, vamos supor, se ela tivesse tomado essa água, o psicológico dela já estava tão abalado que se ela tivesse mentindo, a barriga dela já incharia na hora? Sim. Esse é o detector de mentiras? Sim, dessa época eles acreditavam isso. Então o que acontece? Não se esqueçam que as tábuas da lei, nós tivemos os 10 mandamentos. A lei aqui foi desenvolvida por Moisés segundo os valores bíblicos. Então, e nesse caso aqui, isso daqui servia mais como algo para a pessoa não se aventurar a errar do que algo que era aplicado mesmo. Tá? E a gente tem o caso do quê? Quantas vezes a gente não pega, não joga o verde para colher o maduro com o Samuel, com a Bruna? E eles caem. Isso daqui era mais um verde para colher maduro para pegar a pessoa que errou, entendeu? Mas a Bíblia não relata ninguém que tomou essa água suja. Não relata ninguém que tenha tomado essa água suja, nenhuma situação na Bíblia. Entendeu? Nós temos a situação onde é mostrada da mulher adúltera que ia ser apedrejada, por exemplo. Ia não, né? Não, ela ia. Não foi porque Cristo acolheu e cuidou dela primeiro. Quase, né? Ela quase. Se ela não tivesse Cristo ali, ela tinha sido alvo dos meninos para matar rolinha, né? Tinha tomado um paralelepípedo na ideia. Tá, então nós temos que entender isso. Bom, em primeiro caso, o que acontece? Essa água, tá, que era dada, a água amarga que era dada para a mulher, ela fazia mais efeito como um placebo. Então a mulher tomava e acreditava que se ela estivesse errada, a barriga dela ia inchar e ela ia passar mal. Ela acreditava. Agora, se ela não tivesse errado, Deus ia cuidar dela. Como se isso aconteceu, eu acredito que pode ter ocorrido. Deus tem intervido e não ter deixado a barriga dela inchar. Porque a gente vê aqui no começo, que no versículo 11 disse mais o Senhor a Moisés. Então, se Deus dá uma instrução, pessoal, é porque Ele tem um plano, porque Ele vai cuidar daquilo. Podemos trazer isso para a nossa vida, não a questão do adultério, mas tudo na nossa vida. Deus nos dá uma incumbência, Deus coloca uma regra, Deus coloca um conselho, só que Ele nos dá a condição de passar por essa regra e por esse conselho. Então aqui não se esqueçam que a lei era o quê? Eram regras a serem cumpridas. Ela estava lá para mostrar quantas pessoas eram pecadoras. Agora, no caso hoje, nós estamos na graça, nós estamos vivendo a Cristo, nós estamos vivendo a graça de Deus, o sacrifício que Cristo fez por nós. Entenderam a questão? Então aqui nós temos que, acho que o maior ensino que nós tiramos aqui, primeiro, Moisés não usou uma superstição, tá? Isso daqui foi mais um placebo, um verde para colher maduro. Ele não fez nenhuma simpatia? Hein? Não fez nenhuma simpatia. Não. Nada? Certeza? Agora, não. E a outra questão que nós vamos colocar aqui, pessoal, que é muito importante. Deus nos dá uma regra a ser cumprida e Ele cuida para que essa regra seja cumprida. Então Ele não vai dar nada para você que você não possa fazer. Mas fala que a gente não tem que pecar. Por isso existiu o sacrifício de Cristo. Percebeu como Deus nos dá uma regra e Ele cuida de nós? Então é isso aí. Esse foi o Nascido ESC de hoje. Não se esqueçam de se inscrever no nosso podcast. O link está aqui na descrição. Você vai direto lá no SoundCloud ou então procura a gente no Deezer, no Spotify, no SoundCloud, no Apple Podcasts, no Google Podcasts. Procura lá, Nascido Pod, é o podcast do Nascido de Novo. Também não se esqueça que no link aqui embaixo tem todas as nossas redes sociais, tem nosso curso de teologia, nosso curso de devocional. Tá tudo aí, clica nesse link que você vai para uma página. E tem novidades chegando de curso. Tem novidade de curso chegando. Tem novidades de loja. Já deve estar no ar, né? Porque isso daqui vai entrar no ar em dezembro. Fiquem de olho aí que tem muita novidade para vocês, pessoal. Muito. Deus abençoe.